verdade, não era pra eu estar aqui no Japão, né? Vou te contar desde o comecinho como que Deus preparou de eu chegar aqui no Japão. Mas vou te contar um pouquinho antes. Quem não sabe, eu sou gêmeos idêntico. E eu nasci em Osasco, eu e meu irmão gêmeos. E nós, na verdade, morávamos em Itapevi. Até o 6º mês de gestação, minha mãe tomou uns medicamentos muito fortes que ela fazia tratamento. E foi um processo muito difícil pra ela, né? Imagina gerando 2 crianças e sabendo que pode acontecer alguma coisa devido à medicação, mas ela precisava fazer esse tratamento, né? Mas o nosso Deus foi muito maravilhoso. E com 8 meses de gestação, Deus permitiu que eu e meu irmão viemos a nascer. Geralmente gêmeos nascem prematuro, mas o Senhor guardou nós devido a toda aquela gestação, com medicamento, uma situação difícil. A mãe não tinha condição em casa de ter uma boa alimentação, que o Senhor permitiu certas provas, né, que temos que passar na nossa vida. Mas o Senhor deu a vitória, mesmo nós sendo prematuro, nós nascemos saudável, cheio de saúde. Muitas das vezes nós não entendemos o caminho de Deus, né? No momento nós olhamos aquela situação e pensamos, que situação difícil, né? Como que pode acontecer essas coisas? E o Senhor permitiu que, quando nós tínhamos 1 ano e meio, o Senhor veio a recolher meu pai. Foi a última vez que nós vimos ele. Nós éramos pequenininho. Na verdade, eu nem tenho lembrança dele pessoalmente, o rosto, o cheiro, não tenho lembrança nenhuma, né? Mas aquele dia a mãe conta que ele foi trabalhar e não voltou mais, que aconteceu um grave acidente. A mãe conta que a última palavra, meu pai sempre registrou todas as palavras num caderno, e a última palavra foi a minha mãe que registrou, na verdade, né? No caderno dele, que foi a palavra que foi no funeral dele. O Senhor mandava aquela parte que falava que Deus é o esposo das viúvas, pai dos órfãos, e que o Senhor iria cuidar de nós. E eu falo pros irmãos, né? A gente muitas das vezes acaba pensando, se meu pai, se a minha mãe estivesse aqui. Mas na verdade estamos nessa luta para entrar no reino dos céus. E o nosso Deus, ele é poderoso. Por mais que as provas, as guerras são difíceis na nossa vida, as dificuldades, a falta de alguém do lado, mas o Senhor, ele mostrou em todo o tempo que estava junto de nós. Fico imaginando, a pessoa tem que estar bem firmada mesmo, né? Eu não falo em instituição, mas eu falo na graça de Jesus Cristo mesmo, né? Porque a mãe, ela estava sozinha, tinha mais ou menos uns 27 anos, eu com 5 anos de idade. Uma situação difícil, o reumatismo, olha, é uma dor que incomoda, era nas juntas. E levava no posto de saúde, o médico falava, não, isso daí é dor de crescimento. Agora imagina, a mãe sozinha, cuidando de 3 crianças, porque minha mãe também, nesse meio tempo, ela pegou uma prima pra cuidar. E ela tinha que pegar eu, a gente ia de Amador Bueno até mais ou menos Santa Rita, descia lá, porque ela não podia ir até Itapevi, porque não tinha condições financeiras, né? Nós morávamos no começo na casa da minha avó, de favor, numa casinha de 2 cômodos, né, que eles tinham lá. Quando meus pais casaram, eles moravam lá. E depois, logo em seguida, nós mudamos para uma outra casa, né? Já volto ao assunto ali. Nós morávamos numa casa maior, de 6 cômodos, mas era uma situação precária. Na janela, na verdade, era papelão no começo, porque a mãe não tinha condições de colocar o vidro. E a casa em cima era laje, ela tinha uma rachadura. Ela chovia mais dentro do que fora. Era uma situação muito difícil, a mãe não tinha condição de nada. Então nós descíamos em Santa Rita e nós íamos até Itapevi. Itapevi pegava o ônibus e de lá nós íamos até Osasco, porque daí fazia um tratamento pro reumatismo. Quando descobriu o que era aquela situação, era um reumatismo, uma situação muito difícil. Chegou um ponto que eu já não aguentava mais. Comecei a fazer o tratamento, né? Tomava medicamento, fazia fisioterapia, mas como estava muito difícil, eu já não estava mais aguentando descer, né? Quem conhece Itapevi, Amador Bueno, sabe que tem bastante morro, né? Então, na hora de descer, era difícil. Subir, conseguia, mas daí a hora que ia descer, as pernas ficavam fracas. E até que um dia nós fomos congregar, para até o dia de hoje, né? Aquele dia foi um dia maravilhoso. Nós entramos, congregamos, e quando acabou o culto, minha mãe pediu oração pelaquela situação, porque já fazia um tempo já que eu tava sofrendo daquela maneira. E aquele dia, o Senhor permitiu que foi feita uma oração. E durante a oração, o servo de Deus fez a unção. Esse é o poder, né, do nosso Deus. Não que
um óleo, ele vai te curar ou vai fazer algo, mas sim a fé, né? Ele representa ali aquele momento de fé. Se você crê, né, vai receber a exaltação, a libertação, né? E tá escrito tanto a libertação de enfermidades como até mesmo dos pecados, né? E foi muito lindo porque a partir daquele dia o Senhor me libertou por completo. Eu falo com toda a convicção, eu falo com toda a franqueza, porque aconteceu comigo, né? Eu sei o que eu passei, eu era criança, e eu sei que minha mãe passou também, né? Mas Deus foi em todo momento presente e Ele realmente, né, cumpriu a palavra, seria o esposo das viúvas, né, o pai dos órfãos. No momento que nós precisávamos dele, ele apareceu e me libertou por completo. E eu tô aqui hoje em dia dizendo que Deus é bom. Eu vou continuar contando as obras que Deus tem feito na minha vida até chegar aqui, o dia que eu cheguei no Japão, pros irmãos, e contar como que é viver aqui, tá bom? Deus abençoe a todos e a paz de Deus.